Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Conexão Global Notícias. No vídeo de hoje é daqueles que unem política, economia e geopolítica do jeito que você gosta. O vídeo está dividido em 5 temas diferentes. Vamos falar da nova reforma tributária anunciada por Lula, da situação complicada da Argentina e das movimentações militares dos Estados Unidos ao redor da Venezuela e do regime de Maduro. Cada tópico está explicado de forma simples e direta para você entender o que realmente está acontecendo por trás das manchetes. Então, chega mais e vamos começar essa análise completa. Antes, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a fazer a sua inscrição. Assim, você ficará atualizado com as notícias que Há um debate no mundo que temos um pouquinho de tempo para dar o que me parece muito mais rico do que na Argentina. Nós estamos vivendo para o mundo uma experiência muito extrema. Ou seja, é extrema para os economistas clássicos da Argentina. Imaginem o que deve ser para o resto do mundo. No outro dia, no fim de semana, Lula fez um discurso muito interessante anunciando sua reforma tributária. Em que consiste a reforma tributária? Lula, para mim, é um gênio, mas daqueles tipos que realmente não existem. Quando Lula... em princípio, Lula tem o Congresso do Brasil é um congresso muito atomizado. O Brasil é um país que há 30 anos vem acumulando reservas com o que pode tomar medidas sem que tudo vá para a merda, porque acumula reservas como o Peru, como o Uruguai, como o Chile, como China, como qualquer país sério. Só aqui gênios como Cristina ou como Macri ou como a Frente de Todos, depois com Alberto Fernandes e agora Milei, decidem que nós somos o único país do mundo que pode não acumular reservas sem que nada lhe aconteça. Mas bem, a questão é que há uns 6, 7 meses teve um grande problema porque não anunciou uma reforma tributária. Em que consistia a reforma tributária? Em que os que menos ganham não paguem imposto de renda. E você diz, bom, mas como financia isso? Com o imposto sobre os ricos. Então ele disse, vou colocar mais imposto nos ricos para que os mais pobres não paguem impostos. Parece muito razoável. O que os livros da ortodoxia dizem que acontece quando isso ocorre? Que se vai a uma crise, pois os ricos fogem do país, etc. A primeira reação quando anunciou essa reforma foi, efetivamente, houve uma desvalorização, queda de reservas, mas como tinha muitas, aguentou. Então depois a vida seguiu e o sujeito começou a articular com o parlamento e conseguiu que a reforma fosse aprovada por unanimidade, não? Imaginem o bolsonarismo, todo mundo votando, sim, como vou votar contra que os mais pobres paguem menos se os mais ricos os bancam, que estão usando os mais ricos entre os ricos. Ou seja, o cara consegue, sabe o que é isso? Isso é política. É um cara que em vez de expulsar os seus, soma os alheios. Olha que elementar. Digo, lição para quem quiser aprender de política, aí está Lula. Soma os alheios em vez de expulsar os próprios. E a quem a carapuça servir, como dizia Lourenço Miguel, que à vista. A questão é que ele anuncia que, a partir de 1º de janeiro, começa com um discurso onde diz o óbvio. Quando você tem gente que está mal e gente que está muito bem, você tira um pouco do que está muito bem e dá para quem está mal. Não, o Brasil não entrou em crise, está estável, sua popularidade é altíssima, provavelmente será reeleito e disse assim, ouça. Pela primeira vez, mais de 100 anos depois da introdução do imposto de renda, os privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar a um ganho para a maioria do povo brasileiro. Se você ganhar até R$5.000 por mês, dezembro será o último mês da sua vida em que o imposto de renda será descontado do seu salário. A compensação não virá de cortes na educação ou saúde, mas sim de taxar os super ricos que ganham mais de R$1 milhão por ano e hoje pagam pouco ou nenhum imposto. Estamos falando de 0,1% da população. Pessoas que ganham 10, 20, 100 vezes mais que 99% dos brasileiros e que usariam 10% desse imposto de renda para dar alívio às famílias que trabalham, lutam e mantêm este país à tona.
140 mil super ricos pagando um pouco mais para que muitos milhões de brasileiros possam deixar de pagar é a riqueza dos mais concentrados nas mãos de um pequeno segmento de super ricos. A mudança no imposto de renda é um passo decisivo para transformar esta realidade, mas é só o primeiro. O cara com consenso e com reservas consegue fazer, com um trabalho muito dedicado, algo que alivia milhões e milhões de pessoas. Vejam, isso que estamos dizendo é um debate mundial. Aqui na Argentina parece que está terminado, mas... Javier Milei, o presidente argentino, que acaba de confirmar que não vai a Washington na próxima sexta-feira, 5 de dezembro, para o sorteio do Mundial dos Estados Unidos por uma razão muito curiosa, atenção, porque não quer evitar cruzar-se com Cláudio Chiquitapia, presidente da AFA, Associação de Futebol Argentino. E isso provocou, a ausência de Milei nos Estados Unidos, provocou mal-estar por parte da administração de Donald Trump e, sobretudo, o cancelamento da visita do secretário do Tesouro, Scott Bessent, nos próximos dias a Buenos Aires. Apesar do desentendimento diplomático entre ambos os países, as autoridades argentinas garantem no dia de hoje que o acordo comercial entre ambos os países seguirá seu curso, incluindo a eliminação gradual de impostos estatísticos e a adaptação de normas locais a padrões estadunidenses. Além disso, também, segundo o governo Milei, a assinatura final do tratado ainda requer revisão jurídica e, eventualmente, aprovação parlamentar. Mas dizem do governo argentino, bem da Casa Rosada, que não há motivo para alarme, que haverá essa ausência do presidente argentino, mas que as relações entre Donald Trump e seu homólogo argentino continuam sendo bastante boas e que os acordos seguem em frente. Precisamente, falamos do presidente venezuelano. Contamos que Nicolás Maduro reforçou a segurança pessoal, incluindo troca de cama, e se apoiou em Cuba, aliado-chave, em meio à crescente ameaça de intervenção militar dos Leroy no país. É o que informa o The New York Times. Descreviam a atmosfera de tensão e preocupação que paira sobre o círculo íntimo do presidente. Acrescentam que Maduro acreditava manter o controle e superar a mais recente e grave ameaça ao seu governo em 12 anos. Maduro tem tentado proteger-se de um possível ataque de precisão ou de uma incursão das forças especiais, mudando frequentemente o local onde dorme e também o seu telefone. Estas precauções se intensificaram desde setembro, quando os EUA começaram a concentrar navios de guerra e atacar embarcações que, segundo o governo Trump, traficavam drogas da Venezuela. Para reduzir o perigo de traição, Maduro também ampliou o papel dos guarda-costas cubanos em sua segurança pessoal e incorporou mais agentes de contra-espionagem cubanos ao exército venezuelano. O governo Maduro permitia voos de repatriação. A última hora que chegou é que um satélite Sentinel-2 da ESA captou o USS Gettysburg, um cruzador lança-mísseis Ticonderoga da Marinha dos Estados Unidos, a apenas 15 milhas da ilha Orquila, um dos pontos militares mais sensíveis do regime de Maduro. De acordo com os relatos da imprensa venezuelana, o navio USS Gettysburg, esse cruzador lança-mísseis da classe Ticonderoga, teria patrulhado nas últimas horas ao redor dessa ilha de Orchila. As plataformas de rastreamento marítimo, as de Marine Traffic e Vessel Finder, teriam detectado seu trânsito entre o arquipélago de Los Roques e a Orchila. Apesar de que o navio teria desligado seu sinal AIS, essa identificação automática, sua posição, supostamente, foi confirmada pelos meios de inteligência aberta com imagens de satélite e com a última posição conhecida em alto mar. De acordo com um desses relatórios via satélite, o navio ter-se-ia aproximado a apenas 13,6 milhas náuticas da Orquila, abriga neste momento essa importante base militar, esse complexo aeronaval entre aeroporto e instalações restritas do aparelho de defesa do país. Uma aproximação tão próxima de um navio armado com mísseis de cruzeiro capaz de disparar projéteis tipo Tomahawk, os mísseis, através do seu sistema Vertical Launch System, o que já adquire uma dimensão dissuasória clara. O que estamos vendo não é só economia, é política em estado bruto. A isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil muda a lógica fiscal do país e é vendida como alívio
para a classe média. Há quem celebre isso como uma conquista social, mas a verdade é que isso empurra o ônus fiscal para cima e coloca pressão sobre o investimento e reservas, algo que mercados e investidores observam com preocupação. A compensação prometida sobre os super ricos é uma solução teórica bonita, mas na prática gera fuga de capitais, planejamento tributário agressivo e risco de recolhimento da base contributiva. Na Argentina, vemos novamente uma mistura de má gestão e descontrole macroeconômico, perda de reservas, política errática e um ciclo vicioso que só aprofunda a crise. Isso deveria ser um alerta. Políticas populistas com discursos dedo no bolso dos ricos terminam cobrando a conta da classe média e do emprego real. E sobre a Venezuela, a presença de um cruzador americano como o USS Gettysburg, perto de Laodicea, não é teatro, é mensuração de poder e sinal claro de que a situação ali escalou para um nível estratégico, com riscos reais de confronto indireto. Isso exige postura, firmeza e clareza diplomática, não bravata nem pacifismo acrítico. Na minha opinião, precisamos de responsabilidade fiscal, a prioridade à segurança nacional, apoiar medidas que tragam estabilidade macroeconômica, fortalecer defesas e exigir transparência no gasto público. É o caminho para evitar surpresas ruins. O país pode e deve proteger os mais vulneráveis, sem desmontar os pilares que sustentam crescimento e empregos. Fiquem atentos, questionem narrativas fáceis e acompanhem com o espírito crítico. E se você ainda não é inscrito no canal e gostou da nossa análise, eu te convido a fazer inscrição no canal Conexão Global Notícias. Assim você vai ficar atualizado com as notícias que estão ocorrendo no mundo e que a mídia tradicional não mostra.